Continuar com a leitura. Por mais que o animal não se conheça, e quem não se conhece acha tudo impossível, quem não se conhece bota obstáculo em tudo. Por estar, quem não se conhece não sabe o que diz, não sabe o que faz, porque não sabe o porquê vive, não sabe o porquê pensa, não sabe porquê é desse feitio, não sabe porque foi feito de um óvulo, de um pingo d'água, viver sem se conhecer. E por não se conhecer, acha tudo impossível, porque não se conhece. Por isso não sabe porque vive em cima dessa terra. Não sabe quem lhe fez assim, não sabe o porquê de assim ser de matéria, não sabe o porquê vive nesse mundo, não sabe o porquê dele, vive igualmente ao bicho, sem se conhecer, porque a categoria é essa, de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional. E o animal racional sempre viveu como um animal racional. E por não se conhecer, e por viver sem se conhecer, acha tudo impossível. Por viver sem se conhecer. A vida do animal não tinha solução, e o animal, por não se conhecer, pensava que ia ser animal a vida inteira, como coisa que na matéria tudo fosse eterno. Como coisa na matéria se transformasse. E tudo que se transforma muda de uma forma para outra. Mas o animal, por não se conhecer, mas o animal, por ser animal, por estar nessa categoria conservada a rudez do animal, o atraso, da brutalidade característica do animal de origem racional, por viver nessas condições, tudo impossível, como coisa que se conhecesse, como coisa que soubesse o porquê que está vivendo em cima dessa terra, como coisa que soubesse o porquê um sofredor imortal, vivendo nesse estado, sem se conhecer, iludido, com a ilusão do artifício, sem saber o porquê, a causa do artifício, completamente obsedado pelo artifício, se julgava e pensava ser aquilo que não era, e querendo ser mais do que os outros, sem se conhecer. O animal estava nessa classe, conservando a rudez do animal, o atraso do animal, a brutalidade, que é a característica do animal de origem racional. E por viver nessas condições precariasíssimas, achava que tudo era impossível, como coisa que se conhecesse, como coisa que soubesse porque está vivendo em cima dessa terra, como coisa que se soubesse o porquê um sofredor imortal, vivendo nesse estado, sem se conhecer, iludido, com a ilusão do artifício, sem saber o porquê e a causa do artifício, completamente obsedado pelo artifício, e se julgava e pensava ser aquilo que não era, querendo ser mais uns do que os outros, sem se conhecer, sem saber o porquê foi feito de um pingo d'água, sem saber o porquê é um sofredor imortal. Se soubesse o atraso, sem saber porque é um sofredor imortal, por ser rude e atrasado demais.
Os rudes acham tudo impossível. Os atrasados acham tudo impossível. Os embustecidos acham tudo impossível. Como de fato tudo é impossível para quem não se conhece, mas para quem se conhece tudo é possível. Porque se conhece a existência do mundo racional, que é a causa dessa deformação racional, onde todos aí estão nessa categoria de animal racional, porque quem não é efeito sem causa, se existe o animal racional, é porque existe o mundo racional, que é a causa da existência do mundo do animal racional. Mas os rudes, com suas rudez, pensam ser sempre aquilo que não são, sempre julgando por ser absoluto, por não se conhecer, devido que a grande rudez, o grande atraso, mas esses tempos se passaram, longínquos, que estão se passando, estão do passado, do animal racional, que sempre viveu sem se conhecer, e por isso penando sempre, por não se conhecer, e dizendo a verdade, o mundo é uma fábrica de sofredores imortais. Por quê? Porque todos vivem sem se conhecer. E essa foi a fase da grande lapidação do animal racional, a fase do pensamento, a fase do animal racional, a fase da destruição do animal racional, porque ninguém se conhecia, todos viviam sem se conhecer, por ninguém se conhecer. O racional, que é a causa da existência do animal, com a rudez, com o atraso, pensando ser sempre aquilo que não é, se julgando ser absoluto, por não se conhecer, devido que o grande atraso, a grande rudez, o grande atraso, mas esses tempos se passaram longínquo do animal racional, que sempre viveu sem se conhecer, e por isso penando sempre por não se conhecer e dizendo a verdade. O animal é uma fábrica de sofredores imortais, porque todos vivem sem se conhecer, e essa foi a fase da grande lapidação do animal racional, a fase do pensamento, a fase do animal racional, a fase da destruição do animal racional, porque ninguém se conhecia, todos viviam sem se conhecer, e por ninguém se conhecer, a vida era uns contra os outros, destruindo uns aos outros, porque todos viviam sem se conhecer, e a rudez, o atraso e a brutalidade e o desequilíbrio mantinham a velocidade de todos, por todos estarem ligados à energia magnética. A energia magnética transmitindo todos os males, todas as ruínas em cima dos rudes, para o extermínio da rudez, e assim por meio dessa lapidação. Por isso todos sofriam e ninguém sabia o porquê sofria. O sofrimento era a lapidação para o extermínio da rudez e do atraso. Agora que passaram a se conhecer, é que estão vendo e sabendo porque todos eram assim, desse modo, dessa forma, que ninguém se entendia, todos vivendo desentendidos consigo mesmo e com tudo, porque ninguém se conhece, não tinha condições de se entender, e daí a multiplicação do sofrimento e da rudez e do atraso. Sem ninguém se conhecer, vivendo como bicho, destruindo uns aos outros, por estares nessa categoria de bicho racional, dividido em duas classes, racional
e irracional. Essa era a vida do desentendido de si mesmo, por não se conhecer. Então não podia se entender, tinha mesmo que viver desentendido de si mesmo. Por todos, dessa forma, todos enxergavam um futuro triste para a humanidade, dizendo: o homem não se conhece, não sabe por que vive nesse mundo.